Fala galera, eu sou a Jay, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a diferença entre série, minissérie, seriado e novela. Então, solta a vinheta! O que são cada uma dessas categorias? O que é uma série? O que é uma minissérie? O que é novela? O que diferencia cada uma dessas categoriazinhas? É nesse momento que você vai descobrir comigo. Novelas! As novelas, elas duram em torno de 9 meses. Mas, Janine, isso pode variar? Pode variar e vai variar de acordo com a audiência da novela. Se a novela estiver fazendo muito sucesso, pode ser que eles estendam isso um pouquinho. Se a novela estiver indo mal das pernas, pode ser que eles encurtem as novelas. Mas é interessante a gente entender que as novelas, elas funcionam de forma linear e elas não têm temporadas. Mas quando eles têm a necessidade de dividir, né, aquela coisa da passagem do tempo, normalmente é antes de determinada data, depois de determinada data. Por exemplo, aquela novela do moço dos Diamante Produção. Como é que é o nome da novela? Ah, lembrei! Império, então. Que aí mostrava o quê? Nos 3 primeiros episódios, tudo que aconteceu antes dele se tornar quem ele era, né, ao longo da novela. Por que ele se tornou aquele personagem. Então, deixando claro aqui, eu não tô colocando isso como regra, mas às vezes eles dividem esse negócio do tempo. Então, é essa patada de episódio de segunda a sábado, toda semana, durante 9 meses. Em torno aí dos 180 episódios, 200 às vezes um pouco menos do que esses 180, mas é episódio pra caramba. Séries. As séries, elas são determinadas pelo tempo e pelo número de episódios. Normalmente as séries são divididas em temporadas. O número de temporadas varia também de acordo com a audiência. Mas às vezes eles conseguem não se apegar a isso, quase nunca, né, produção? Eu acho que nunca. E conseguem encerrar da melhor forma possível, do que ficar estendendo e tá aí The Walking Dead, que não acaba nunca mais. Adoro The Walking Dead, quero deixar isso muito claro. Eu também gostaria que não terminasse agora, mas eu gostaria que eles fizessem tudo lindo, não ficassem estendendo a troco de nada. Vocês estenderam. As séries normalmente têm entre 20 e 50 minutos e as temporadas têm entre 10 e 22 episódios. As séries têm aquela coisa da história linear. Não significa que um acontecimento específico não possa começar e terminar no mesmo episódio. Mas normalmente, do início da série até o final, essas histórias estão todas interligadas, principalmente quando a gente está falando de temporada para temporada. Normalmente eles dividem esse acontecimento grandioso em temporadas, né? Cada temporada você está resolvendo um determinado problema ou é uma determinada fase da vida dos personagens. Os seriados, normalmente eles são não lineares, os episódios não precisam estar interligados, podem ter os mesmos personagens, mas normalmente as histórias começam e terminam no mesmo episódio. CSI, por exemplo. Eles têm em média 30 minutos. Aí vocês vão me falar, Janine, mas série e seriado é uma coisa muito próxima ali, não é a mesma coisa, não? Segundo consta nos livros que a gente pesquisou, né, produção? O que diferencia a série do seriado é justamente que toda série ela carrega uma história, que pode ser ou não linear. E todo seriado também carrega uma história, mas normalmente são histórias não lineares. Ou seja, tem episódios distintos com histórias de um episódio, por exemplo, que tem início, meio e fim. Por exemplo, o Black Mirror. Então uma série pode carregar um seriado. A série pode ter um episódio que tem início, meio e fim, um determinado problema, certo? Mas o seriado, ele não tem como carregar a série. Então assim, de forma prática, a série é linear, o seriado é não linear. A série pode ser também não linear? Pode, então a série pode carregar um seriado, mas o seriado não pode carregar uma série. É isso. Então, gente, essas definições são definições muito peculiares de alguns livros que nós lemos, né, produção? Minisséries. Então, as minisséries nada mais são do que séries, né? São séries bem mais curtinhas, então normalmente eles já têm planejado o número de episódios, como que vai começar, como que vai ser o desenvolvimento e como que vai terminar. E quando eu digo isso, eu tô dizendo isso de forma prática, objetiva. É assim, eles já vêm com o pacote fechado, sabendo como que eles vão
trabalhar a história. Não é que nem série e seriado que normalmente eles estendem, novela que eles estendem. As minisséries normalmente já vêm bem fechadinhas, aquele pacotinho assim, ó, né, produção? Bom, gente, as categorias podem se misturar em algum momento, mas em teoria, na sua origem, elas têm essas pequenas diferenciações, tá bom? Muito obrigada se você gostou, dá sua joinha que ajuda, compartilha e se inscreve no canal, pede pra alguém se inscrever, ajuda a gente, porque tá difícil, tá complicado.